Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Agora não para de chover, tudo o que faltou antes está vindo de uma vez só. Então a gente não consegue fazer muito serviço na prática. Vamos aproveitar esse tempo para responder as perguntas, as dúvidas dos inscritos, das pessoas que assistem os nossos vídeos, que comentam, que comentaram lá no Instagram. Vamos tentar responder um pouco as perguntas. Hoje vamos responder uma pergunta, já faz dias que eu era para fazer o vídeo respondendo, porém a gente não teve a oportunidade ainda. Hoje temos um tempinho de folga, então vamos responder essa pergunta. Pelo menos vamos tentar responder a pessoa. A pergunta foi a seguinte: qual era a minha opinião sobre o primeiro trator? Como adquirir o primeiro trator? No caso, o Ford 4600 ou o Valmet 65. A gente aqui já teve os dois, tivemos os dois, trabalhei bastante com o Valmet 65, conheço bem os dois, então acredito que consigo dar uma resposta mais ou menos a essa pessoa. Então vamos começar falando um pouquinho sobre tamanho. Os dois são na mesma faixa de potência, foram fabricados paralelamente, quase na mesma época. O Ford um pouco depois do Valmet, alguns anos junto, mas mais para frente, já pegando mais a faixa do Valmet 68 do que do 65. O Ford na época, ele era um trator bem mais caro do que o Valmet. Quando ele era zero, ele era um trator mais caro. Então, por isso, ele tem alguns diferenciais, tem coisas que no Ford são melhor, devido a ele já sair de fábrica sendo um trator que custava um pouquinho mais. Então, isso aqui até hoje perdura isso. Hoje o Ford continua valendo um pouco mais do que o Valmet. Ele tem alguns diferenciais, porém ele vale um pouco mais. Então, já o primeiro ponto é um pouco superior, porém tem um valor um pouco maior. Esses aqui, geralmente, a maioria deles são com direção hidráulica já original. O Valmet é muito difícil de conseguir um com direção hidráulica original. Um ponto que eu acho interessante nele, a tomada de força hidráulica. Isso aí ajuda muito, principalmente trabalhos com roçadeira, com implementos que necessita pisar na embreagem. Esse sistema aqui é muito superior ao outro. O outro também atende às necessidades, mas esse sistema hidráulico é um sistema superior. Tu não precisa debriar nada, engatou a tomada. Então, a tomada de força hidráulica, direção hidráulica, praticamente quase todos têm, é raro os que não têm direção hidráulica. O sistema de freio dele do Ford é um pouquinho mais robusto, o sistema melhor, já é um sistema banho de óleo. Dá menos manutenção, tem um freio melhor. Então, também um ponto positivo, no Valmet 65 é um sistema seco. Se tu forçar bastante, ele dá problema no freio. Esse aqui já é um freio um pouco melhor. A parte de hidráulico dele é um pouco mais robusta também. E outro diferencial que eu acho interessante no Ford, que o Ford geralmente saiu com o pneu 18,430. O Valmet 65 geralmente é 14,928, então ele já tem um pneu maior e isso ajuda um pouco. O Ford tem alguns, não é todos, mas tem opcional, que nem no caso desse aqui, que o rodado é alto, o eixo é alto, então para serviços de pulverização ele é melhor. Ele não amassa muito, ele aguenta um pulverizador de 600 litros tranquilamente. Consegue passar bem, era muito utilizado anos atrás para pulverização por causa disso. Fica mais alto da cultura, soja principalmente, no final ele acaba amassando menos. Outra coisa que eu acho interessante no Ford, que ele tem melhor opções de escalonamento de marcha. As marchas são 4 marchas, na verdade 8 simples e reduzida, 4 simples e 4 reduzidas. Um câmbio 8x2, ele tem um bom escalonamento na faixa de trabalho, então consegue fazer várias aplicações utilizando marchas com pouco, ou aumenta um pouco uma da outra. Isso aí ajuda muito dependendo do trabalho. Já no caso do Valmet, ele é um câmbio 6x2,
3 reduzidas e 3 simples. Eu acho aquele câmbio deficiente porque tu usa a primeira reduzida é muito lenta, a segunda ainda é meia lenta, a primeira simples é mais ou menos, a terceira reduzida já é muito alta. Então eu acho aquele câmbio ali deficiente. Porém, nem tudo, se a gente vai ver, nem tudo conta a favor do Ford. Já como eu falei antes, ele é um trator, o preço de aquisição é mais caro, até hoje é bem mais caro. Ele tem certos diferenciais que ajudam, porém isso custa mais. Mas o ponto principal é que a manutenção dele é mais cara. Toda a manutenção dele, todas as peças dele são bem mais caras do que a linha Valmet. Peças de motor, transmissão, todas as peças desse aqui vai ter um valor maior. Então, muitas vezes tem que ver o quanto você está disposto a gastar. Se a pessoa quer ter algo um pouquinho mais confortável de trabalhar, com direção hidráulica, freio úmido, tudo, esse aqui, com certeza, eu indicaria esse aqui. Porém, ele tem uma manutenção mais cara. Todas as peças dele são mais caras. Desde o óleo da caixa desse aqui é mais caro do que do Valmet. Tudo é um pouco mais caro. Ele vai um óleo especial na caixa. Ele é um trator que tem uma manutenção um pouquinho mais cara. Porém, eu acho que ainda vale a pena. Se a pessoa tem disponível esse valor, conseguir achar um em bom estado, vale a pena. Não que o Valmet não seja bom, é bom também, dependendo das circunstâncias que vai usar. Às vezes pode ser até superior a esse aqui. Porém, ele geralmente você vai conseguir ele só com direção mecânica. É muito raro ter um que tenha direção hidráulica original. Até saiu, mas é muito raro. Como é muito raro conseguir um com a embreagem dupla para tomada de força. Geralmente ele é embreagem simples, então tu vai usar uma roçadeira, uma coisa, quando tu pisou na embreagem ele acaba embalando o trator. Já no caso desse aqui não tem esse problema. Espero que consegui falar um pouquinho a respeito, dar uma ideia para quem está comprando um trator. São duas opções válidas, tanto uma como a outra. Lembrando que o que tem que ver é o estado de conservação, às vezes não adianta um ou outro, se ele está muito ruim é problema. Se conseguir achar um num estado bom de conservação, tanto um como o outro atende às necessidades, um tem as suas peculiaridades, outro tem as suas. Espero que tenham ajudado com esse vídeo. Se puderem, se inscrevam aqui no nosso canal, nos ajudem a nós podermos fazer um pouco mais vídeos como esse aí. Muito obrigado a todos.